Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Margot Sartori, sou professora de Direito Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Atuo também nas escolas oficiais do Ministério Público e Magistratura, FEMPERJ e EMERGE, e também nos cursos preparatórios como o curso Glioche, no Rio de Janeiro. O tema do curso será Teoria da Empresa. Durante uma semana vamos tratar deste tema. A aula de hoje, nós vamos falar especificamente da evolução do comerciante até o empresário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, saberdireito@stf.jus.br. Pois bem, quando nós iniciamos a aula com o primeiro tema, ou seja, a teoria da empresa e a figura do empresário, temos que necessariamente voltar um pouquinho no tempo. Na realidade, nós não dormimos com uma pessoa chamada comerciante e do nada, ao acordarmos, essa pessoa passou a ser chamada de empresário. Não. Há uma evolução no tempo, porque o direito, senhores, é uma ciência em movimento, vai se adequando às evoluções, ao perfil de cada estado. Então, por esta razão, nós temos que focar no que aconteceu para que nós saíssemos da figura do velho e conhecido de nós, do velho comerciante, para o atual empresário. Na realidade, quando falamos de comerciante, estamos falando de direito comercial, como assim ele era tratado. Não há como entendermos toda a evolução se efetivamente não pararmos um pouco no tempo e examinarmos as fases evolutivas do antigo direito comercial, hoje chamado por nós de direito empresarial. A questão é muito simples. Nós passamos por 3 fases distintas. Essas 3 fases, elas estão desdobradas em fase subjetiva, fase objetiva e a atual que nós vivemos, chamada fase subjetiva moderna, ou como queiram, teoria da empresa. Pois bem, o que acontece efetivamente quando nós analisamos a teoria da empresa lá de trás, voltando à época do surgimento, do nascimento do próprio direito comercial? Senhores, todas as vezes que nós mencionamos a palavra comerciante, estamos ligados a um conjunto de normas que um dia foi elaborada para tratar de assuntos envolvendo a área mercantil. É fato que, se você desdobrar o tempo em antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea que nós estamos vivendo, não falamos num direito comercial na antiguidade. Havia comércio. Nós tínhamos troca, nós tínhamos o escambo, nós tínhamos compra, venda, mas nós não tínhamos um direito sistematizado. Nós não tínhamos um direito codificado. Nós não tínhamos ainda na antiguidade um conjunto de normas e esse conjunto alinhando o perfil para aquela estrutura. Tínhamos sim leis esparsas, leis isoladas. O fato é que foi na Idade Média que se deu a sistematização desse direito. É óbvio que nós pegamos aqui uma carona, é bem verdade, na questão da expansão marítima. Foi por conta da expansão marítima na Idade Média que muito contribuiu para que as cidades litorâneas da Europa, é fato, tivessem a formação das feiras formadas pelos velhos mercadores. A grande questão, no entanto, é que a estrutura econômica da época não pautava essa atividade como uma atividade abraçada pela classe dominante. Por isso, os fracos se uniram, formando corporações, formando dessa forma uma união pautada em costumes, pautada em usos, mas nós não tínhamos efetivamente um conjunto de normas para dirimir os conflitos eventuais do direito comercial do velho mercador.
Isso vai surgir, então, por conta da expansão do comércio que se dá efetivamente na Idade Média. Agora, estavam ali diante de um impasse. E qual era o impasse? Bem, se nós formamos o primeiro grupo de normas para dirimir eventuais conflitos da área mercantil, quem é que vai fazer parte deste grupo? Quem é que vai entrar nesse conjunto de normas e compor esse grupo? Bem, é fácil, muito fácil. Quem vai compor esse grupo é uma pessoa chamada comerciante. Ótimo, mas qual vai ser o conceito de comerciante? Quem é esse sujeito? Acertando ou errando, meus amigos, na primeira vez em que nós tratamos das normas de direito na época chamada comercial, nós entendemos pela primeira fase, chamada subjetiva, que era aquele detentor de uma matrícula. O comerciante era aquele detentor de uma matrícula. Não é à toa que a fase chama-se subjetiva. A fase chama-se subjetiva porque está presa o número ao sujeito. Na realidade, havia corporações de ofício onde o mercador se dirigia a ela e, diante de um cônsul, se legalizava, aprendendo as normas atinentes a ele e tendo, por conta disso, um número que nós chamávamos de matrícula. Pronto, está feita a primeira fase. Nós partimos da premissa que participaria do grupo das novas regras voltadas para a área mercantil quem fosse detentor de uma matrícula. Daí, a primeira fase, ter essa designação de fase subjetiva. Mas o direito, ele efetivamente passa por transformações. E a Idade Moderna nos guardou um presente. E qual foi o presente? Nós tivemos uma inspiração, naquela época, do Código Comercial francês, que provoca e contribui, além de outros fatores, para a segunda fase, que nós chamamos de fase objetiva. Napoleão, que foi ali o que capitaneou o Código Comercial francês, ele sustentava várias ideias na época inovadoras. O Código é de 1807, mas uma delas dizia e sustentava o livre comércio. Na realidade, o Código Comercial francês, ele não se prendia a um número, mas ao que efetivamente o ato realizado pelo mercador. É aí que nós passamos para a segunda fase. O número deixou de ser a essência para nós. A segunda fase, tudo bem, inspirada no Código Comercial francês e que toda a Europa passou a replicar, havia ali como base primordial para classificar agora essa nova pessoa como comerciante, o fato dela exercer um ato de comércio. Essa fase chama-se fase objetiva, é a segunda fase. A fase objetiva não estava presa efetivamente à matrícula, ela estava presa ao ato que o mercador realizava. Mercador, o que você faz para sobreviver? Ah, eu tenho uma banca, adquiro mercadorias dos navios que atracam no porto e eu revendo. O senhor faz isso todo dia, senhor mercador? Faço, sim, senhor. O senhor tem finalidade de lucro? Tenho, sim, senhor. O senhor é um comerciante. O senhor vai ser amparado pelas normas do direito comercial. Pois bem, mudamos o perfil completamente. Nós agora passamos a adotar uma teoria em que a preocupação para enquadrar alguém nas normas do direito, então, naquela época, chamado de comercial, era o fato dele realizar determinados atos. Atos de comércio. Atos de comércio deu a essa segunda fase a designação de fase objetiva. De fase objetiva. Pois bem, senhores, a grande questão é que nós ficamos com essa fase até um determinado tempo.
Ficamos com essa fase até que no século XIX nós passamos a ter uma transformação na economia da Europa especificamente. O fato se dá por conta de vários movimentos, mais um de extrema importância, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela mexe com os pilares da teoria ainda pautada nos atos de comércio. E por que isso? Porque a teoria dos atos de comércio, a teoria em que consagra a segunda fase, ela realizava o seguinte esquema: o comerciante é aquele que realiza atos de intermediação entre aquele que produz e aquele que consome. De modo que, se o sujeito comprasse do produtor e revendesse para o Danilo, por exemplo, se ele fizesse isso não de forma esporádica, mas que fosse a sua profissão, comprar e revender, comprar e revender, comprar e revender, ou seja, circular bens, circular, a teoria chamada objetiva entendia, ele é um comerciante. Só que a Revolução Industrial começou o movimento por conta do produtor, por conta do fabricante, por conta do industrial, que começou a acenar e falar assim: vem cá, eu não faço atos de intermediação, eu fabrico, eu produzo, eu estou dentro desse grupo? Não, senhor, o senhor está fora, porque o senhor não realiza atos de intermediação. Mas, por favor, eu quero participar desse grupo pautado aí nas regras do direito comercial. São regras diferentes das regras do direito comum. E foi aí, diante desse movimento, que nós iniciamos timidamente a adaptação para a terceira e última fase. A fase chamada teoria subjetiva moderna, ou também conhecida como teoria da empresa. Não se assustem. Teoria subjetiva moderna, não estamos voltando à época da exigência da matrícula, nada disso. É porque essa nova fase, que é a fase que nós vivemos, que é também conhecida como teoria da empresa, ela consagra um novo personagem. Sai, senhores, o comerciante. O comerciante sai de cena e entra um personagem novo. Esse personagem chama-se empresário. Pois bem, senhores, isso é o que nós temos em relação à evolução das fases que consagra o antigo direito comercial e o atual direito empresarial. Começamos lá na Idade Média com a fase subjetiva, avançamos na Idade Moderna com a fase objetiva de atos de comércio e estamos consagrando, senhores, a fase atual, que é a fase subjetiva moderna, ou também conhecida como fase da teoria da empresa. Surge uma questão. E qual é a questão? A questão é o seguinte: o que a teoria da empresa trouxe de novo? Faço pergunta para você. O que a teoria da empresa trouxe de tão diferente da antiga teoria dos atos de comércio, onde eu comprava e revendia, onde eu comprava e revendia? Aí que está. Agora, não importa mais o ato, não importa, isso não é mais importante. A teoria, chamada teoria da empresa, ela é uma teoria em que consagra como você realiza, não o que você realiza. Essa é a grande diferença. E eu explico para você. Não importa mais se você intermedia bens. Não importa agora se você compra e revende. Não importa. Não importa mais se você é um fabricante, está na linha embrionária do produto. Não importa mais. Não importa mais se você é um prestador de serviços. Não importa mais. Hoje, quer a área de circulação de bens, quer a área de produção de bens, quer a área de
prestação de serviços. O que importa para que a gente chame uma pessoa de empresário é que ela realize a sua atividade fim, seja ela qual for, área de produção, área de circulação de bens, área de prestação de serviços, seja ela qual for, mas que ele realize por meio de uma atividade economicamente organizada. Eu sei que o nome é técnico, nós vamos enfrentá-lo, mas que ele realize uma atividade economicamente organizada. Hoje, para nós, não importa mais se ele é um fabricante, se ele é um revendedor, se ele é um prestador de serviços, mas a atividade que ele se destinar a viver dela, não é bico, hein? Tem que ser profissional, viver daquilo. A atividade que ele se destinar a viver dela. Se porventura ele realizar como se fosse uma ponte por meio de uma atividade economicamente organizada, estamos diante, meus amigos, de um empresário. E aí surge uma questão. O que é, para a gente desdobrar especificamente uma atividade economicamente organizada? É a empresa, senhores. É a empresa. Todas as vezes que um agente utiliza-se da empresa para a realização da sua atividade, enfim, como ele é o dono da empresa, ele não poderia ter outro nome a não ser empresário. E olhe que eu não estou falando se ele age sozinho ou com um colega montou uma sociedade. O tema hoje não é nem especificamente isso, se ele está sozinho ou se constituiu uma sociedade. Nós estamos tão somente focados na evolução para a consagração da teoria da empresa. Quer ele opte na vida a inaugurar uma atividade isolada, sozinha, individual, ou quer ele opte em com alguém constituir uma sociedade. O X da questão, pelo menos neste momento, não é a estrutura constituída de ir sozinho, individual ou em conjunto. Não. É como nós passamos a ponte para chegar à atividade fim. Se a estrutura realizada por este agente for uma estrutura economicamente organizada, estamos diante de um empresário. Estamos diante do que a nova teoria da empresa implementa, que é a figura do empresário. E aí surge uma questão que não quer calar. E a questão é o seguinte: entendi tudo, Margot. É aquele que realiza uma atividade economicamente organizada. Ok, mas por gentileza, como eu operacionalizo isso? Como eu trabalho isso? Na realidade, quando há o distanciamento entre o agente e a atividade fim, porque ele abriu a carteira e injetou no meio do caminho uma estrutura com empregados, uma estrutura com maquinários, uma estrutura com frota, uma estrutura com atividades em que ele tão somente administre, ele se distancia desta atividade fim, estamos diante de uma atividade economicamente organizada. Estamos diante da atividade empresarial. E como ele não é empregado, ele não recebe ordem, ele não tem uma relação de submissão, como ele é o dono, nós, então, pela teoria da empresa, o chamamos de empresário. Eu costumo muito falar, para esclarecer, ele vai ficar até lisonjeado, sabe? Mas eu costumo, quando eu pinto a minha casa, chamar o senhor Tacílio, é um pintor de paredes, ele vive disso, é a profissão dele, ele pinta residências, ele não é bico, ele trabalha nesse sentido. Pois saibam, senhores, que numa determinada situação, pintando a minha casa, ele pegou dengue. Pegou dengue, seríssima, e você me responde,
O que aconteceu com a minha obra? O que aconteceu com a minha obra? Parou. Por que ela parou? Ela parou porque ele é um prestador de serviços, ele vive disso, ele cobra para pintar residências, mas a relação que ele tem com a atividade fim é uma relação de pessoalidade. Ele precisa estar bem, ele precisa estar presente, mesmo que ele tenha um menino por vezes ajudando, varrendo de forma esporádica, mas a figura dele é uma figura essencial, a ponto dele, ao ser um autônomo, ele efetivamente necessitar estar presente diante da atividade fim. Mas é fato que a gente pode traduzir isso com um prédio que esteja fazendo orçamento com grandes empresas, que esteja passando por uma infiltração. Depois que a reunião dos condomínios vier a aprovar o orçamento específico, está resolvido, nós vamos contratar aquela empresa para fazer o mesmo trabalho que o pintor lá faz. Essa empresa, engana-se quem pensa que os sócios irão lá no dia se apresentar para construir ou reformar o prédio. Não, pela manhã vai chegar os funcionários, 10 minutos depois o caminhão com a areia, 5 minutos depois o andaime, e ele agregou elementos para fazer uma organização patrimonial e fazer com que a atividade acontecesse. O que eu quero falar para vocês então? Quero falar que o Brasil não ficou fora dessa teoria. Quero falar que o mundo caminhou para essa evolução e nós aqui, que tivemos uma história um pouquinho diferente, porque nossa história, nós passamos por uma colonização portuguesa, então demorou um pouquinho, mas nós alcançamos a essa teoria também. Hoje, quando a gente sai da evolução da matéria em fase subjetiva, objetiva e teoria da empresa, posso falar para vocês que o direito brasileiro também se portou muito bem em relação a essas três fases. Tudo bem, a nossa história começa um pouco mais tarde, talvez a figura do comércio em si, como antigamente nós chamávamos, está diretamente ligada à vinda da família imperial para cá em 1808. Isso realmente tem uma certa época específica, mas o fato é que nós tivemos, por determinação do imperador, a obrigação aqui de fazer um código comercial. A família real estando aqui, a movimentação mercantil aumentou muito, nós tivemos a lei da abertura dos portos, a fundação do Banco do Brasil, então nós tivemos um incentivo muito grande, até que em 1832 o imperador convoca um grupo de juristas e determina que eles elaborem um projeto para o Código Comercial no Brasil. E o projeto ficou pronto em 2 anos depois, em 1834, mas o código efetivamente só virou código em 1850, dia 25 de junho de 1850. O nosso código, quando foi elaborado, ele veio com 3 pedacinhos. Ele foi elaborado em 3 partes. E a primeira delas falava tudo sobre o que nós entendíamos sobre comerciantes e sociedade comercial. Um determinado artigo, de número 4, dizia o seguinte, dizia, do verbo não diz mais, dizia, comerciante é aquele matriculado num tribunal de comércio do Império. Reputa-se comerciante aquele que estiver matriculado num tribunal de comércio do Império. Do Império porque era 1850. A grande questão é o seguinte, num primeiro plano, o sistema jurídico brasileiro adota a teoria subjetiva. Ela efetivamente reporta-se à teoria subjetiva, exigindo para conceituar alguém comerciante a figura da matrícula, a figura do registro. Ocorre que, no mesmo ano, nós tivemos um regulamento, 737,
E esse regulamento transporta e admite a conceituação também do comerciante para aquele que realizasse atos de comércio. Pois bem, avançamos então para a teoria objetiva no estalar de dedos, passando a entender que se você realizasse atos entre a cadeia de produção e a cadeia de consumo, se você comprasse da fábrica e revendesse, comprasse da fábrica e revendesse, ou seja, revender, não é vender. Revender é comprar o quê? Pronto. Revender é ter estoque. Revender é efetivamente você não ter aqui a área de produção. Então o sujeito só está no meio. Muitos, inclusive, chamavam, né, esta atividade de um agente de aproximação. Ele aproximava quem produzia de quem consumia. Então ele agia aproximando, mas ele não fabricava. Se porventura, olhem só, ele fizesse as duas atividades, sem problema, sem problema. Se ele produzisse e revendesse, aí, por realizar uma atividade mista, o direito comercial apresentava vis atrativa. O direito comercial chamava o sujeito para o mundo empresarial. Tanto é que na junta ele era registrado como indústria e comércio. Mas se o sujeito só fosse industrial, se só fosse fabricante, se ele só estivesse na área embrionária da produção, da mercadoria, sem a atividade de revenda, ficava do lado de fora. Ficava do lado de fora para onde, professora Margot? É o seguinte, se você não se enquadrasse nas normas especiais do mundo do direito empresarial, seria regido, como nós somos, pelas normas do direito quê? Comum. Então, desta forma, havia uma separação como água e azeite. E nesta hora, nós ficamos assim por muito tempo. Até que nós passamos pelo novo Código Civil de 2002, que teve 1 ano de vacácio, e em 2003 teve a sua obrigatoriedade, entrou em vigência. Nós tivemos a implementação da teoria da empresa no livro 2. O Brasil, então, dentro da evolução das fases do comerciante, também timidamente passou por todas. Nós tivemos no nosso código, logo no início, a exigência da matrícula, um regulamento admitindo ser chamado de comerciante no Brasil quem realizasse atos de comércio, e em 2002 nós tivemos aqui a revogação da primeira parte do Código Comercial, implementando, agora sim, a teoria da empresa no Brasil. Senhores, devo dizer para vocês o seguinte, se vocês tiverem um código, podem até examinar, que o livro 2, ele inicia com a seguinte questão. O livro 2 abre do direito de empresa e lida com a figura do empresário. O artigo que a professora está lendo é o artigo 966 do Código Civil. Esse artigo 966, permitam-me, diz o seguinte: considera-se empresário. E aqui, antes de completar, sem querer ser indelicada, por favor, sem querer ser indelicada, antes de completar, devo dizer que o legislador brasileiro, quando ele optou em realizar o conceito, o primeiro artigo, ele não nos disse o que é empresa. Ele optou, ao implementar a teoria, ele optou em mencionar o sujeito que é o dono da empresa. Ele não fala o que é empresa. Isso é bem verdade? Tem uma razão de si. Nós temos um jurista italiano, ele ministrava na cidade de Bolonha, chama-se Alberto Aschini, e ele é o autor de uma teoria
da teoria poliédrica. O que significa isso? Como num diamante, a teoria da empresa, para este jurista, ela pode adotar vários perfis. Vários perfis. Ela pode ter um perfil, de acordo com a Skinny, subjetivo, ou seja, o que mais interessa nessa teoria da empresa todinha é o empresário, mais ninguém. Então, o caráter da teoria da empresa deve ser focada no dono, na figura do empresário. Mas ele admite que se você movimentar a pedra, você pode ter o perfil objetivo. O perfil objetivo é que a teoria da empresa tem uma relevância na circulação de bens que ela tem quando você abre um empreendimento. Então você tem maquinários, você tem frota, então agregação de bens. Mas se você movimentar ainda a pedra, aparece uma outra tonalidade de luz dizendo, ela pode ter o perfil também funcional. O que mais se torna relevante aqui, agora não é nem o sujeito e nem a agregação de bens, mas a atividade, o dia a dia que o sujeito realiza. Abrir portas, receber, ter empregados, demitir, ligar para fornecedor, a atividade. É um perfil funcional. Ou então, diz ainda o jurista Alberto Aschini, um perfil corporativista. Corporativista é um perfil, senhores, em que o que mais importa, a relevância nesse setor, não é o sujeito, não é a figura da agregação de bens e muito menos da atividade, mas sim da relação do empresário para com as outras pessoas, de comando, de poder, de decisão, de gestão, e isso só acontece quem é o titular da empresa. O Brasil adotou o perfil subjetivo. Quando abrimos o 966, olhem só, 966, considera-se empresário. Ele não disse considera-se empresa, considera-se empresário. Então nós adotamos um perfil subjetivo. Isso não significa que você não tenha outras possibilidades, mas nós adotamos esse perfil. Olhem só, considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Paramos aqui. Não há como, meus queridos ouvintes, meus alunos e meus alunos de todo o Brasil, não há como eu falar que é aquele que realiza de vez em quando uma atividade, esporadicamente. Não, o sujeito vive daquilo, profissionalmente vive daquilo. Existe até um projeto de lei que tenta mudar essa expressão profissionalmente. Existe um projeto de lei que diz o seguinte, não, peraí, se o médico é médico, ele tem que ter o curso lá de medicina, pelo menos espera-se, né? Se o advogado é advogado, ele tem que ser bacharel em direito. Agora, o velho comerciante, o atual empresário, se ele não tiver formação nenhuma, ele mesmo assim pode abrir o seu empreendimento. Tudo bem, hoje a agressividade mercadológica é tão grande que é bom fazer um cursinho para se preparar para a atividade que ele quer arrumar. Mas o fato, senhores, é que quando nós falamos profissionalmente, do jeito que o legislador falou aqui, nós usamos essa designação aqui para aquele que tem uma formação acadêmica. E não há essa necessidade para quem quer abrir o seu próprio negócio, ainda. Há quem sustente, os técnicos, quando trabalham com a interpretação da lei, que o melhor é que continuássemos com a habitualidade. A habitualidade traria uma questão de viver daquilo, mas, de certa forma, sem o teor técnico de formação acadêmica. É uma discussão bem singular, muito interessante, mas nós, aplicadores da lei, nós usamos profissionalmente, com habitualidade, como se fosse uma expressão sinônima. O empresário, 966, olha só, 966, é aquele que exerce profissionalmente
atividade economicamente organizada para a área de produção, a área de circulação de bens ou a área de prestação de serviços. Isso é o que o Brasil reproduziu no primeiro artigo do livro 2, quando trata da figura do empresário. Hoje, senhores, empresário é efetivamente aquele que, seja na área de produção, seja na área de circulação de bens ou na de prestação de serviços, exerce uma atividade economicamente organizada. Estou falando muito, hein? Alguém tem uma pergunta? Pode ficar à vontade. Não? Eu tenho uma dúvida ainda. Como é o seu nome? Josicléia. Eu sou da Universidade da Unidesc, Goiás. Sim. Eu ainda tenho uma dúvida sobre o significado da expressão economicamente organizado. É verdade, é verdade. Nós do direito também penamos muito com isso. O conceito, Rosicléia, é um conceito vindo das ciências econômicas. Na realidade, quem nos ensinou a expressão, o que significa a expressão economicamente organizada, foram os economistas. Diziam os economistas para nós: fiquem calmos, atividade economicamente organizada é a agregação, é a soma de elementos de empresa, é a soma de fatores de produção, de modo que, traduzindo, o empresário está aqui na sua sala e contrata os seus empregados, tem a frota, compra a sede, tem o fornecedor, tem maquinário, injeta capital, ou seja, ele vai injetando elementos de empresa para que efetivamente ele possa só gerir. Ele está no comando, ele trabalha com a atividade fim, quer seja na área de produção, quer seja na área de prestação de serviços ou de circulação de bens, mas por meio da estrutura que ele criou, viu, Josicléia? Da estrutura que ele criou. Lembre-se, mais uma vez, não quero falar mais do seu Otacílio, coitado, nem sabe o que está sendo citado aqui, mas o seu Otacílio é o meu exemplo maior, onde, ao pintar, ele vive daquilo, trabalha com aquilo, não é uma atividade esporádica dele, mas confesso, a hora que ele bambear, ficar acamado, a relação de pessoalidade é tão grande que você prejudica a atividade fim. Prejudica. Você não tem montado uma estrutura economicamente organizada. Entenderam? Então isso é um termo técnico, mas que você pode traduzir tranquilamente em pessoalidade ou impessoalidade. Pessoalidade no sentido de ligação com a atividade fim. Impessoalidade, quando esse sujeito se distancia e constrói, isso custa dinheiro, hein? Isso custa dinheiro. Constrói uma atividade, uma estrutura organizacional para que esta atividade seja realizada. É assim, ok? Mais alguém? Você? Como é seu nome? Eu sou Danilo Lagares, estudante da UDF. Eu quero saber se eu ainda posso chamar o dono da padaria do meu bairro de comerciante. Boa pergunta. Boa pergunta. Na realidade é o seguinte, nós vamos aqui saber que nós estamos numa aula de direito. Saber direito é uma aula de direito. Por isso, nós não podemos mais chamá-lo. O antigo comerciante, ele foi, o seu conceito, Danilo, ele foi absorvido, engolido por um conceito maior, que é o conceito de empresário. Eu vou te mostrar onde está o dono da padaria da sua rua. Como é que é o dono dele, o nome dele? É João Carlos. Seu João Carlos? Sim. Então você vai levar essa resposta para o seu João Carlos. É o seguinte, nós tínhamos como antigo comerciante aquele que exercia atividade que era entre a produção e o consumo. Então, era aquele que realizava atos de comércio. Pois bem, aquele que realizava atos de intermediação com habitualidade e finalidade de lucro, era do verbo não é mais chamado de comerciante, pois eu encontro
o seu padeiro aqui dentro. Olha ele aqui, ó. É aquele que age, olha só, circulando bens, é atos de intermediação, de forma habitual, profissionalmente e com atividade econômica, com finalidade de lucro. Em outras palavras, Danilo, devo te falar o seguinte: nós não revogamos e jogamos no lixo o conceito de comerciante. Ele simplesmente foi absorvido por um conceito maior. Não só hoje é chamado de empresário quem realiza atos de intermediação, como também quem produz e quem circula o quê? Bens, presta serviços, desde que tudo isso seja feito de forma economicamente organizado, por meio de uma estrutura. Então, nós não podemos mais chamá-lo de comerciante, porque essa designação, para nós, operadores de direito, ela foi substituída. Agora, vamos imaginar, e aí é fato, a gente tem que dar tempo ao tempo, o seu padeiro da esquina da sua rua indo a uma loja de eletroeletrônicos para fazer uma compra de uma televisão. É razoável que você aguarde um pouquinho, porque a nomenclatura é uma nomenclatura nossa, é uma nomenclatura técnica. Quando você vai para o discurso popular, é razoável que esse padeiro, ao preencher um cadastro para comprar uma televisão financiada, ele, no item profissão, ainda diga o quê? Sua profissão, seu Manuel? Comerciante. Ele ainda pode, porque não estamos aqui falando do teor jurídico, mas temos que dar tempo ao tempo. Nós é que não podemos mais, entendeu? Nós não podemos mais falar isso. Olha, nós temos aqui uma pergunta. O meu nome é Jorge, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu sou permissionário, motorista de táxi, e eu gostaria de saber se eu sou considerado como um empresário. Pois é. Aqui nós vamos trabalhar não só com a pergunta feita pelo entrevistado, mas também voltando e batendo na tecla. Se eu perguntasse a você, aquele motorista de táxi, do jeitinho que ele falou, ele não tem frotas, ele não tem empregados, ele não tem gente trabalhando para ele não tem garagem, ele não tem um fornecedor, ele não tem nada. Ele trabalha para ele. Se eu fizesse assim uma pergunta rápida aos meus alunos que estão aqui, ele seria ou não um empresário? Seria ou não? Ele como autônomo, dirigindo o seu carro, ganhando seu dinheiro, é ou não um empresário? Por enquanto, não. Pode ser que com o passar dos anos ele se estruture, pode ser que com o passar dos anos ele venha a construir, injetando capital, um poderio econômico, contratando gente, comprando frota, tendo fornecedor, e aí sim, ele se distancia da atividade fim. Só não quero que vocês confundam uma coisa. Se distanciar, atuar de forma impessoal, não significa necessariamente estar impedido de vez em quando, exercer a atividade, tá certo? Se você imaginar assim, olha, nós tínhamos em Santa Catarina aquele circo Beto Carreiro. O empreendedor, o empresário veio a falecer. Se você hoje quiser pegar um avião, assistir o show, ficar no hotel, almoçar no restaurante lá do parque, você vai fazer. A estrutura, ela está montada, ela está construída. A única coisa que deve estar acontecendo, e nós não participamos disso, é o inventário para fazer a partilha pertinente ao patrimônio. Então, nesta hora, senhores, quando a gente fala que você se distancia a uma impessoalidade, não é que você esteja impedido de vez em quando, construir, porque há clientes que querem o profissional na frente. Há clientes que, para fechar o negócio, necessitam do profissional. Não necessariamente. O que eu quero falar da impessoalidade é que, se efetivamente o gestor, o empresário não estiver lá, a estrutura já está efetivamente construída, montada. Por isso, o nosso taxista, do jeitinho que ele falou, pelas palavras que ele disse, sendo um autônomo, trabalhando todos os dias no seu táxi, ele ainda não construiu essa atividade economicamente organizada. Meus queridos, temos ainda, nesse primeiro encontro, de analisar
o parágrafo único do artigo 966. O parágrafo único do artigo 966 trabalha com as atividades que foram excluídas do mundo empresarial. Então, quando nós examinamos o artigo, que é o parágrafo único do 966, e examinamos que algumas atividades ficaram do lado de fora, a gente tem que ter muito cuidado em trabalhar esse artigo. A redação desse artigo, por vezes, ela é debatida em vários congressos por conta da redação mesmo do artigo apresentado. Existe até um projeto de lei, 6960, que tem uma proposta de retirar o parágrafo único do 966 do nosso sistema jurídico. A razão é muito simples. Ele diz o seguinte: não se considera empresário aquele que exerce atividade intelectual, científica, literária ou artística, ainda que haja um concurso de colaboradores, auxiliares e colaboradores. Então vamos lá, vamos pegar a área científica. Vamos pegar um médico. O médico tem uma enfermeira, ainda que o médico tem um instrumento para ele, é cardiologista, para fazer o eletrocardiograma. Ele tem um eletrocardiógrafo no seu consultório, ainda com colaboradores e auxiliares. Então parece, pela leitura do parágrafo único do 966, que chova ou faça sol, pode cair o mundo, que essas 4 atividades serão tratadas em regra comum. Só que essa redação, que é uma exceção ao caput, tem uma exceção. É isso mesmo, meus amigos. Nós, dentro do texto que excepciona, tem uma exceção. Quando ela diz que as atividades do ramo intelectual, científica, artística ou literária não são atividades do mundo empresarial, salvo, se fala salvo, é porque eu posso efetivamente ter as 4 atividades no mundo empresarial. E é isso que acontece. Ou seja, salvo se o exercício desta profissão, diz o parágrafo único, constituir num dos elementos da empresa. O que é isso, Margot, que ele acabou de falar? Isso se come com farinha? Não. Quando ele diz isso, ele está replicando o caput. Ele está dizendo o seguinte: uma coisa é o médico te atender no consultório dele. Pode ter uma enfermeira, pode ter uma copeira para te dar um copo d'água. Uma coisa é o médico te atendendo. Há uma pessoalidade. A outra coisa é a atividade do médico, ou seja, exercer a medicina, está inserida num dos elementos da empresa. Alguém construiu com um amigo uma clínica e contratou um monte de médico ali, e tem ambulância, e tem CTI, e tem nesta hora, senhores. Na realidade, quando você entra desesperado numa clínica porque torceu o pé, não se sabe efetivamente qual é o médico que vai te atender. É o plantonista que estiver lá. Pode ser um contratado, pode ser um residente, pode ser um freelancer, pode ser o que for. Então, nesta hora, há na prestação do serviço médico um distanciamento. Você tem o verdadeiro empresário que controla aquilo tudo e ele, abriu a carteira e contratou médicos. Ou seja, a atividade científica passa a ser um dos elementos desse grupo organizacional. Todas as vezes que isso acontecer, essas atividades são enquadradas como atividades empresariais. Entenderam? Eu queria que vocês soubessem que esse artigo, ele é um artigo extremamente contestado, o parágrafo único, nesse sentido. No sentido em que, ao criar uma exceção, o próprio texto, ao excepcionar, não se considera empresário, ele abre uma redação final dizendo, salvo se. Então é um texto em que as 4 atividades, onde sejam incluídas como efetivadas como um elemento de empresa, ela é uma atividade empresarial. Uma coisa é o médico te atendendo, outra coisa
É o médico da clínica que você foi te atender. Ele necessariamente está atuando junto com outros fatores, como enfermeiros que foram contratados também, como fornecedores que levam para lá a maca, que levam cadeira de roda, como o estacionamento que ele cobra, como uma lanchonete que ele abriu. Ou seja, ele agrega naquela estrutura organizacional até atividade científica. É só uma vírgulazinha. Todas as vezes que a gente fala atividade científica, não é vestir branco não, tá? A gente fala médico, tá certo, mas é formado em ciências. Pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, tá certo? Senão o pipoqueiro daqui a pouco é. Então não é só vestir branco não. Senhores, essa foi a nossa proposta da nossa primeira aula. Hoje nós vamos encerrar. E o que nós vimos hoje? Qual é o resumo dessa aula? Vimos toda a evolução das fases do direito empresarial, desde a sua sistematização até a teoria da empresa no mundo, a vinda da teoria e o seu implemento no Brasil, a figura e o perfil subjetivo do empresário no Brasil, ou seja, adotamos esse perfil do jurista Alberto Aschini no teor subjetivo, não considerando a empresa, mas sim o sujeito, dono da empresa. E examinamos também, além das perguntas, né, do Danilo e da Rosicléia, de o que é uma estrutura organizacional, se o padeiro não é, né? Se eu posso chamar de comerciante, examinamos essa nova designação para esse agente que tem essa estrutura economicamente organizada e as atividades que foram excluídas em termos. Isso foi o que nós examinamos hoje. Nós temos aqui, quem quiser rever as aulas, enfim, quem quiser acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br e fazer o download, né? Eu convido vocês para a nossa próxima aula de amanhã. A próxima aula vamos falar de quê? De pressupostos para que aquele empresário que hoje nós aprendemos possa exercer a sua atividade de forma regular. Isso é o que nós vamos falar, são os pressupostos que compõem a regularidade da atividade empresarial, ok? Conto com vocês aqui no Saber Direito. Um abraço.